Boa noite, gente. E começamos hoje mais um episódio da jornada da Hoff Integrativa Transformando Vidas. E essa semana, em cada dia, nós estamos recebendo um convidado muito especial. E hoje nós vamos receber o Dr. Nedson Luiz da Rocha, que é o mago dos autólogos. Foi um dos precursores da terapia com o uso de agregados plaquetários autólogos, né? O plasma sanguíneo para rejuvenescimento, né? Mas nós vamos entender com o Dr. Nedson que isso vai muito mais além, né? Eu brinco que os vampiros já sabiam que o sangue rejuvenesce. Quantas vezes você não assistiu um filme em que um vampiro tava todo velhinho, todo acabado, e ele de repente, sugava o pescoço da sua vítima e com ele, né, junto com o sangue, através da energia vital daquele ser, acontecia o rejuvenescimento, né? O nosso sangue, pela medicina tradicional chinesa, ele carrega o nosso chi, o nosso ki, que é a nossa energia vital. Então, quando você tira, né, pela medicina chinesa, quando você tira o sangue, você centrifuga o sangue, é como se você concentrasse a energia da própria vida para aplicar na sua pele, né? E é um tratamento integrativo e é com o mago dos autólogos, Dr. Nedson Luiz, que nós vamos falar agora. Vamos receber. Gente, antes de receber o Dr. Nedson, clica no coraçãozinho para subir, para nossa live ter relevância. E aqui bem de ladinho, ó, tem uma setinha. Manda para todos os contatos aí do seu Instagram. Vou mandar o convite pro Dr. Nedson. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o Dr. Nedson entrar aí, né, gente? E o show vai começar, né? Recebemos o nosso mago dos autólogos. Eu sempre Boa coloco, né, noite. Nedson, a musiquinha Hã? do Doce Vampiro da Rita Lee quando eu estou fazendo a coleta de sangue. Boa noite, Dr. Nedson Luiz. É uma honra contar com a sua participação para lá de especial nessa jornada da Hoff Integrativa Transformando Vidas. Me conta A como é honra é que você minha. está e se apresente, gente. Esse homem é duplamente certificado, tá? Ele tem ó, carteirinha de comendador. Eu não sei se ele tem diamante e uma montanha, mas que ele é comendador, isso ele é. Então, para não deixar a live muito extensa, né? E até porque eu também não sei de cor todos os títulos desse homem, por favor, Dr. Nedson Luiz, Mas se isso é apresente. massagear o ego, mas a honra é minha, né? O prazer, eu vou compartilhar com você, porque se eu falar que o prazer é absolutamente somente meu, é muito egoísmo também, porque é um prazer dividir o estudo, a aula, o aprendizado com você, né, Rafa? Você sabe que eu aprendo mais do que contribuo, sendo que eu estou na sua presença. E uma gentileza sua em falar, massagear o ego falando esses títulos, mas eu, na verdade, eu sou o Nedson Luiz, filho da professora Sânzia, filho do Jorge, ser humano, mineiro, né, cheio de defeitos, mas com uma vontade muito grande de aprender e de ajudar os outros. E aí, por conta da gente trabalhar e levar o nosso trabalho muito a sério, né, e respeitar o próximo, né, acima de tudo, a gente acaba recebendo algumas homenagens, algumas gratificações, né, sendo agraciado com algumas coisas que, na verdade, esses títulos são títulos, honrosamente eu respeito todos eles, mas, na verdade, os títulos vêm depois da pessoa Nedson. Então, eu tenho um título de comendador, mas eu não tenho montanha de diamantes. Olha que pena, hein? Né? Não tenho montanha de diamantes, mas eu tenho coisas que diamante não compra. Então, isso para mim já satisfaz. Eu também tenho o título de chanceler vitalício e também tenho o título de grão-duque, né? Mas esses títulos aí são apenas massagem de ego, podemos dizer assim, de certa Então nós forma. vamos mudar, tá? Porque na apresentação eu falei que você era o mago dos autólogos. Então, na verdade, você é o príncipe dos autólogos.
né? Ah, não, não Então, ó, cheguei nesse agora ponto vamos ainda. aqui, hashtag, tá? Façam subir a hashtag o príncipe dos autólogos, Dr. Nedson Luiz. Nedson, Gentileza, gentileza. eu quero fazer uma confissão aqui para você. Eu acho que eu nunca te falei isso. Eu tinha feito um curso com PRP, né? P, Que é aquele plasma PRP, rico em rico em plaquetas. plaquetas. Isso. E realmente a primeira vez que eu fiz esse curso, eu fiz até em São Paulo com um professor que me convidou, eu não consegui me apaixonar pela técnica. Eu fiz o curso, eu não me senti motivada, eu não comprei a centrífuga, eu não consegui entender exatamente do que se tratava. E sabe quando dá a impressão que aquilo não vai funcionar? Foi essa que foi a impressão inicial que eu tive. Quando eu tive a oportunidade, né, porque eu me credenciei nos autólogos com o professor Nedson Luiz, a minha experiência foi completamente diferente, né? Antes do curso, antes dele vir para dar o curso, eu comprei a centrífuga. Eu comprei tudo e estava preparada, porque assim, eu acho que o Nécio, ele tem a capacidade de fazer uma coisa que raríssimos professores têm. Ele consegue transformar o aprendizado em uma coisa muito fácil, em uma coisa muito lúdica, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai falando, ele vai fazendo e vai explicando e a gente vai aprendendo. Na hora que você vê no susto, você já aprendeu. Então, assim, hoje eu não consigo visualizar a minha clínica sem os autólogos, né? Eu sou apaixonada por acupuntura, minha formação né, inicial foi na medicina chinesa. Eu acho, de verdade, a acupuntura a mais democrática de todas as terapias integrativas. Porque se você tiver uma única agulha, você muda a vida da pessoa. Então, você não é necessário investimento financeiro, o que deixa as terapias da medicina chinesa muito democráticas, né? Porque a gente pode fazer. Mas os autólogos, ao meu ver, e hoje na minha clínica, eles substituíram todos, todos os tipos de fatores de crescimento que não são produzidos pelo próprio sangue, né? Perfeito. Todas as nossas extrações, né? As nossas, para quem não é dentista, né? As nossas extrações, os nossos implantes, a gente usa isso também em intrabucal. E no rejuvenescimento tem sido fantástico. Então eu quero que a partir de agora vocês se preparem para se apaixonar pelo uso dos autólogos. Se alguém está com medo, não quer se apaixonar pelo uso dos autólogos, ainda dá tempo de sair. Porque na hora que ele A gente começar vai dar uma a palhinha. falar dos autólogos, Nós vamos dar uma palhinha. Nós vamos deixar o pessoal mais curioso do que outra coisa, porque na verdade a imersão mesmo vai ser dentro da jornada, né? Que vai acontecer dentro da Cutox, em Poço Fundo. E para quem não conhece Poço Fundo, no sul de Minas, é próximo a Alfenas, próximo a Pouso Alegre, e tem um portal. E o portal de Poço Fundo, cada vez que eu passo ali, ele mexe muito comigo. Eu saio de lá diferente. Toda vez acontece isso. É uma coisa incrível. Mas vai esse é um acontecer a portal jornada e a mágico. jornada, né? Uma das ferramentas que nós teremos na jornada serão os autólogos, né? Que é uma técnica milenar de rejuvenescimento conhecida pelo homem, né? Então a gente brinca muito assim. Hoje as pessoas falam muito em bioestimulação, né? A harmonização trouxe para a mesa do jantar, para a mesa do escritório, né? Para a mesa do restaurante, o termo bioestimulação, rejuvenescimento, né? E isso é uma coisa, esse é um assunto, isso é uma área que já é comentada pela humanidade, de conhecimento da humanidade, há milhões, né, milhares de anos atrás, né, milhares de anos atrás. Então, as civilizações, qual que é o problema grande disso aí? As civilizações vão se guerreando, vão tendo mudança de interesses, e aí alguns conhecimentos eles são ocultados para a grande parte da sociedade, né? E aí nós temos alguns loucos, né, alguns curiosos a mais do que apenas a capa do livro, que lê nas entrelinhas e que junta um artigo científico, uma literatura, Bíblia, e vai juntando as coisas e aí consegue montar e entender como é que tem um conceito
evolutivo muito grande que é perdido nesse momento. Então aí nós temos a medicina tradicional chinesa, em que você sabiamente faz a mesma coisa, você coloca esse conhecimento todo que está, né, muito aéreo na sociedade, você coloca palpável, né? E essa singularidade que nós temos é porque a gente faz com muito amor, né? Então a gente tem que sentir prazer em fazer, em ajudar, em conhecer, em estudar. E a lei da atração fala muito sobre isso, né? Você tem que mentalizar o negócio. Só que, na verdade, a lei da atração, se você não sentir, você não consegue executar. Então, eu amo as terapias integrativas. E não é uma coisa que eu conheci. Na verdade, a gente aprende as terapias convencionais, mas a integrativa sempre esteve no nosso DNA, né? E você estava sabiamente falando sobre os vampiros, né, que o vampiro rejuvenesce quando suga o sangue e tudo mais. Mas alguns anos atrás, no meio daquelas conversas à base de vinho com alguns colegas, aí as pessoas estavam assim, falou, olha, você sabe por que que o vampiro suga o sangue? Porque ele não sintetiza a vitamina D, ele não vai para o sol. E a vitamina D é hormônio. E nós sabemos o tanto que o colecalciferol, que é a vitamina D, faz parte da manutenção da vida do corpo humano, né? Então, por aí nós já pegamos uma brecha e sabemos, né, a grandeza que é as funções que são derivadas dos hormônios, é, né, nossos hormônios testosterona, nossa progesterona, nossa pregnenolona, e que faz a manutenção da pele, né, do osso, dos nossos ossos, do nosso esqueleto, das nossas cartilagens. Então, quando você começa a falar de autólogos, em que você pega o sangue do paciente, né, o sangue da pessoa, e separa os fatores interessantes para regeneração e manutenção fisiológica do equilíbrio entre perda de tecido e aposição de tecido, eu brinco muito que eu faço analogia no processo DESRE, da odontologia, desmineralização e remineralização, nós temos o processo DESRE corporal, em que nós trocamos de células ósseas, nós trocamos de células de pele, de tecido epitelial, musculares. Então a gente perde esse equilíbrio durante uma fase da vida em que você não consegue repor essas células, essa vitalidade celular, na mesma forma com que você está degradando. E aí esses hormônios que você consegue colocar também dentro dos autólogos, porque no autólogo você coloca os fatores de crescimento derivados da plaqueta, né? Só que ao mesmo tempo que você coloca, né? Vou até passar umas imagens aí. Na primeira imagem que a gente fala muito, que a gente fala assim, autólogos. Da onde vem os autólogos? É o sangue e os concentrados plaquetários, né? A gente vai pegar principalmente as plaquetas, né? Quando se falava lá em PRP, que você colocou, que você não se encantou com o PRP, porque o PRP ele tem uma janela reduzida, né? Então, o PRP ele tem uma limitação. Lá Eu não atrás, na via primeira, mais o que acontecendo, entendeu? você Tipo, não vê, de exatamente. verdade eu não consegui perceber. E ali ele não era 100% natural, né? Porque ele tem um produto Exato, químico. Então, exato. como que uma É que a terapia primeira, a 100% primeira natural, geração, né? Não é cem por a cento primeira natural. geração, é a primeira geração. Então, quando estavam engatinhando os conhecimentos em cima dessa terapia na era moderna, né, que o estudo do sangue, você tem o estudo medieval, né, o estudo medieval, o estudo das trevas, antes de 1900. Depois você tem a fase moderna, que é quando você já tem aí Landsteiner, os conhecimentos de Landsteiner, introdução ao sistema ABO, né, você começa a conhecer produtos que têm a capacidade de evitar a coagulação sanguínea, como o EDTA, heparina, né, o próprio citrato de sódio, que foi desenvolvido lá em 1914, por exemplo, que começou a possibilitar você fazer transfusão de sangue, engarrafar sangue, levar o sangue para um outro lugar para poder fazer uma bolsa de sangue, salvar uma pessoa. Então, nessa fase toda, os primeiros estudos e a primeira separação dos fatores que originou o PRP, você tinha ali uma mistura do sangue com anticoagulante. Então você já tem uma limitação da estimulação que o sangue é capaz de fazer, né? E, além desse limite, os protocolos antigos eram protocolos muito extensos.
Era Então, difícil de era pegar. A difícil, aula era era difícil. extremamente maçante, né, Edson? Assim, ó, porque Sim, era muita teoria, muita teoria, muita teoria. E na hora que você chegava na prática, você ficava completamente perdido. Né? Essa foi assim, a sensação inicial que eu tive nessa aula. Então, eu tô agora aqui, né, falando para você como aluna. E quando você veio, né, e você simplificou isso, é lógico que para todos nós que somos da integrativa, a gente sabe que o protocolo não existe, que o protocolo é mudar todo o tempo, porque nunca o mesmo dentista atende o mesmo paciente, né? Como a minha avó dizia. Um homem não se banha no rio duas vezes, porque no momento seguinte não é mais o mesmo homem e nem é o mesmo rio. Então é lógico que todas as análises têm que ser de acordo com o dia que a pessoa acordou, aquele momento que a pessoa está vivendo, né? Mas ter essa praticidade, né? Você conseguiu me fazer entender. Falou, olha, Rafaela, o vidrinho, né? Aquela, porque o Nedson também ele atende crianças, então assim é uma aula bem lúdica. O vidrinho azul, dentro desse vidrinho aqui tem o citrato e ele é para não coagular. Quando a gente vai ativar, a gente vem e põe o qual que é o agente cloreto de ativo? cálcio. O Cloreto de cálcio. cloreto de cálcio. Eu Ou, ia falar ou cloreto de trombina potássio, bovina. Ou cloreto de trombina cálcio para bovina. ativar, É. né? Ou trombina bovina, né? Aí, não, o branco, né? O branco ele é liso e essa na hora que a gente coloca na centrifugação, essa separação ela acontece de uma forma diferente. Quando a gente vai fazer a membrana, né? E isso você explica de uma forma fantástica, né? Então a gente Gentileza. começa a ficar palpável, começa a ficar Sim, aplicável. Tanto que na segunda-feira eu fiz o curso quinta, foi quinta, sexta e sábado. Né? No quinta, sexta e domingo, sábado. a gente foi lá arrumar as coisas do consultório, já estava com os protocolos todos anotados nas fichinhas. Essas fichinhas nós também vamos dar para os nossos alunos. Nós fizemos justo um padrão para o pessoal começar a se encontrar, né? Porque o Dr. Ness, ele descobriu também que a gente fazendo pequenas variações no tempo, né? E na velocidade de centrifugação, mesmo dentro do mesmo tubo, o sangue do mesmo paciente, a gente consegue fatores diferentes. Isso é Diferente. fantástico, mas o mais fantástico é você entender, e é isso que você faz com a gente, em que momento usar cada um, né? Em que É, momento isso usar é cada um. Então, fundamental. fala um pouquinho dessa diferença para o pessoal, professor. Faz todo mundo ficar assim como eu, apaixonado por autólogos? É, a gente fala o seguinte, toda vez que o paciente chega no consultório, ele já chega com uma certa deficiência, ele tem uma carência, ele tem um questionamento próprio que ele quer resolver. Né? Então a gente fala assim, a pessoa quer fios de PDO, eu quero levantar, eu quero lifting, eu quero arquear, eu quero melhorar tá escuro, tô com um olhar profundo muitas vezes. E tudo a gente fala assim, nós vamos fazer peeling, nós vamos colocar fio aqui, nós vamos. Mas todo mundo esquece que o paciente chegou numa condição que muitas vezes ele ainda não está apto a receber um tratamento. Ele não está apto a receber um implante facial líquido, ou uma toxina, né, ou um fio, ou um microagulhamento, ou mesmo um peeling, ou até mesmo um acesso cirúrgico. Você tem que preparar esse paciente, tem que levar esse paciente até uma condição boa. Nós todos que trabalhamos com cirurgias, nós entendemos que nós temos um padrão que nós aceitamos como o padrão ASA, né? O que que é o padrão ASA? O padrão ASA é da Sociedade Americana de Anestesistas, em que você tem um paciente ASA 1, que é um paciente totalmente livre de qualquer patologia, ele está apto a receber qualquer tipo de tratamento. Você tem um paciente ASA 2, ASA 3, aí ele começa a ter o quê? Ele começa a ter problemas que podem ou não interferir em procedimentos que você vai fazer. Né? Se ele tem uma doença, mas a doença permite ele tratar. Se ele tem uma condição, mas a condição permite ele tratar. Ou se ele tem uma condição que não permite. Então, normalmente, eu vejo o paciente, quando chega no consultório, com uma condição ASA 4. Eu enxergo todos os pacientes com uma condição ASA 4. Eu nunca enxergo o paciente com uma condição se ele está apto. Não, eu vou avaliar ele, eu vou ver se ele tem condições, porque, pelo menos no Brasil, né, eu não vou falar global, né, mas a gente acompanha muito, pelo menos no Brasil, nós temos uma sociedade que já está
com problemas de vitamina D. Isso aí é carência de vitamina D básica. Além de carência de vitamina D, você tem carência de zinco, você tem carência de determinados íons, de metabólicos, de cálcio, né, coenzima Q10 em degradação. Então, o paciente ele está numa síndrome metabólica muitas vezes. Então, a gente tem que melhorar esse paciente, porque até mesmo o autólogo, quando você vai colher o sangue do paciente, e para utilizar o sangue, a capacidade regenerativa do paciente, para estimular esse paciente, como que está a qualidade desse produto, sendo que é o paciente que vai me dar o produto, é o paciente que me dá o substrato. Então, se ele não É, está se ele não está numa situação de homeostase, de um equilíbrio não tão inflamado, muitas vezes as pessoas acham, como eu vou pegar o sangue mesmo e vou utilizar, não tem contraindicação. Errado. Muitas vezes nós chegamos no ponto que preparamos o produto e o IPRF ele não pode ser usado no paciente, porque o paciente está com quadro, muitas vezes, de hiperlipidemia. Muitas vezes ele está num quadro de anemia, né? Muitas vezes ele está num quadro de número de células sanguíneas vermelhas, está um quadro muito alto. Então ele está desregulado. Então o produto final dos autólogos vai estar comprometido. E aí começa, né, a dúvida de muitos profissionais sérios que não conhecem a tecnologia, não têm o conhecimento, não teve muitas vezes tempo, interesse de sentar e estudar, e falar assim, isso não funciona. Eu não tive boas experiências, eu fiquei frustrado, porque não entendeu que é literalmente a energia vital do paciente que nós utilizamos para tratar ele. E aí vem, né, o choque de realidade, que a gente fala assim, como assim energia vital? o Nedson, eu tô ouvindo você falar e tô viajando aqui. Inclusive, tem uma super novidade. Eu ia deixar essa novidade para você, mas você sabe que eu não me aguento, né? Que a minha língua não cabe dentro da boca. Nesse módulo, nós vamos ter uma participação muito especial da doutora Renata Domingues. Ela é biomédica especialista em análises clínicas. E ela tá Maravilha. trazendo um conteúdo, porque ela vai ser responsável pela venopunção. Dessa vez nós estamos com uma turma lotada, nós estamos, né, com 90% da lotação da turma, tá? Nossa. Então, assim, e vamos receber grandes nomes internacionais aqui. Eu estou muito Eu feliz. tô Faz dois sabendo que anos e tem gente, meio que a eu tô gente não sabendo que tá faz esse vindo gente de encontro, fora né? aí. É, tô Então, sabendo, tô só hoje, ó, sabendo. recebemos 5 inscrições, né? Então, agora Ótimo, nós fechamos 90% das vagas, nós só temos mais 2 vagas, tá, gente? Para o curso. tranquilo. A Adriane pôs a mão Muito na bom. cabeça e falou, Rafaela, mas e o pessoal que sempre te segue? Você vai dar palestra sexta e sábado. Nós já estamos pensando o seguinte, de abrir uma turma para setembro. Porque nessa, se as 2 pessoas que pediram para reservar depositarem a matrícula na sexta-feira, encerrou. Então a gente vem com a turma lotada e tem uma colega Aham. sua, que foi uma dessas 5 pessoas que garantiu a matrícula, a Isabela Carla, A tá Isabela, vindo para Isabela é cá. Montes Claros, norte de Minas. Isso! Ó, ela tá saindo do norte e o namorado dela tá saindo lá do sul. E eles vão se encontrar aqui em Poço Fundo. Você já imaginou uma semana dessa, além disso tudo? Vai ser uma lua de mel, né? Vai ser energia da paixão saindo pros olhos, gente. Porque é isso que a gente adora. A gente Olha, gosta de gente feliz, né, tem Laila? um É uma monte de coisa... gente entrando aqui, ó, na live. Eu não consigo ler muito não, tá, gente? Que tá entrando aqui é um atrás, mas tô vendo aqui, ó, a nossa querida, aqui, ó, nós temos a Marília também tá aqui, Isabela tá aqui, A né, a Gabi Jéssica, tem muita gente dizendo, que isso aqui hoje, tem. gente, está sendo uma reunião de quem é apaixonado pela beleza de dentro para fora. Gabriela Giro, que foi A gente a acaba fugindo um pouco, né? responsável por me transformar em escritora. Você não devia ter feito isso, Gabi. Eu tenho uma gratidão imensa pela Gabi, que ela foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou assim, Rafaela, vou pegar na sua mãozinha, porque eu tinha preguiça de escrever, tá, gente? Eu sou muito grata, Gabi. A Gabi foi parte essencial das transformações que a minha vida sofreram. Então, ela veio para cá, ela se transformou, ela me transformou e a gente hoje transforma vidas pelo mundo. E a Gabi, gente, ela foi responsável, né, pelo primeiro livro. Lembra, Gabi, quando a gente escolheu junto esse título, A Outra Face da Odontologia? E a Gabi pegou na minha mão e a gente transformou, né, Nedson? A minha secretária Ah, na Nefertiti. E essa imagem aqui correu o mundo. Eu fiquei muito orgulhosa quando a Gabi, né, pôs lá em Harvard
essa imagem. Então foi uma grande transformação. A gente se encontra aqui em Poço Fundo e ganha o mundo. Eu vou fazer É. uma live sábado, direto de Barcelona. Uma aluna que teve aqui, você conheceu ela, a doutora Kelly. A doutora Kelly veio, né, a primeira vez antes de você, em 2015, e ela falou para mim que achava que não conseguiria ficar 5 minutos dentro da sala, que ela estava com crise de pânico. Se apaixonou pelas integrativas, conheceu o Richard Altamirano aqui em Poço Fundo, e hoje ela está terminando o mestrado dela em terapia neural em Barcelona. E ela é a presidente do Instituto Brasileiro de Terapia Neural. Então, imagina que loucura que a gente faz aqui nessa cidadezinha, né? Então, eu estou dando boas-vindas. A Isabela fala verdade, principalmente a alimentação de um paciente fumante que só toma Coca-Cola e muito carboidrato, não precisa nem falar em autólogo. Gente, ó, Isabela, a visão é do todo, né? Foi o que eu estava conversando com a namorada da Isabela, que também, assim como você, é apaixonado em hormônios, tá, né? Depois eu vou mostrar a foto desse homem. Ele transformou a própria vida dele e hoje está transformando, através de conhecer o Marco Botelho, né? E usa os hormônios aí no rejuvenescimento. Então, o nosso sangue também está cheio de hormônios, se você tiver esses hormônios equilibrados, né? O nosso sangue, Perfeito. pela medicina chinesa, ele é o veículo. Em chinês, o sangue chama Xue, e é pelo sangue que a energia da vida corre, né? Através do oxigênio. Então, o sangue, para ser bom, gente, a gente tem que pensar grande, né, Nedson? Vamos pensar primeiro, ó, respiração. Um paciente que não tem uma boa mecânica respiratória, um paciente que não consegue respirar bem, ele não vai ter oxigênio circulante suficiente no sangue para que esse material, esse biomaterial, esse bioestimulador autólogo dele seja eficiente, porque o material, entre aspas, está contaminado. Aí a segunda forma de receber essa energia no sangue, né, Nedson? Através de uma alimentação viva. Né? Por que É. a alimentação, comida de verdade? Eu sempre falo para os alunos o seguinte: quanto maior for a validade que tiver escrita no seu produto, menor a sua. Né? Então começa a descascar mais e abrir menos. Então, uma pessoa que vive à base de suplementos artificiais, que não tem uma alimentação natural, como que vai ser esse biomaterial dele, esse bioestimulador? A Vai ser gente muito fala ruim. muito isso. A gente fala muito isso, né? Você tem que comer um alimento que tem vida, energia vital. A energia transforma, né? Então a gente fala muito isso, e vocês conversam muito sobre isso, né? Os produtos industrializados são muito complicados, então o padrão de vida, o estilo de vida que nós utilizamos hoje, ele é o que mais nos adoece. Então hoje sabe sobre a epigenética que transforma 70% do seu genótipo, né? Uma alteração genotípica vem por conta do seu padrão de vida, qualidade de vida. Então a É, gente não tem como fugir disso. e até uma situação muito estressante no dia anterior da coleta dos autólogos pode prejudicar, porque a gente vai ter um nível de cortisol circulante muito grande, né? Então, assim, o que o profissional tem que fazer? Saber selecionar o material que ele está usando. Então, se você usa um ácido hialurônico de má qualidade, como que vai ser o resultado do seu Skin Buster? Vai ser muito ruim, né, Nedson? Se o teu É, sangue é ruim, gente, vai ser ruim também. Ó, falando em sangue bom, quem está entrando aqui na live é o Patrick Peloso, que teve aqui com a gente numa imersão em um abraço 2017 ou forte aí, Patrícia. 2018. Ele passou uma semana aqui em Poço Fundo com a gente. É, mas por que que eu faço a coleta do sangue do paciente antes de anestesiar o paciente? Porque o momento da anestesia é extremamente estressante para a maioria dos É pacientes. estressante, para mim ele é traumatizante. Você me atende, você me atende porque você só consegue me atender porque você atende criança. E eu sou pior que criança, né? Ó, olha, gente, eu tenho que Eu sou pior do confessar que que criança. 25 anos, o paciente número 1, que eu vou lembrar lá no caderninho de top 5 aqui, é o Dr. Nedson Luiz. Gente, o Eu sou medo. pior que criança.
o medo, foi até o Nedson, a gente estava atendendo ele, o Enéas, meu marido, também tem medo. E o Nedson, ele tem muito medo. E ele ainda ficou constrangido quando ele estava sendo anestesiado, porque ele ficou em posição fetal. E aí ele perguntou para mim, mas eu sou um profissional de saúde, eu sei como funciona. Eu falei, você sabe quando você funciona? Quando você está do outro lado da agulha. É, Porque a partir do momento que o paciente senta na cadeira e ele tem medo, ele sofre uma regressão, que nós vamos é que eu conhecer falo. bastante esse mecanismo no dia 6 da hipnose. Então, a pessoa regride para a idade de 0 a 3 anos. E ela vai É. se comportar exatamente uma criança de 0 a 3 anos. Porque Então é a já idade estimula do a coleta medo, é antes a por causa idade da disso. insegurança. É. Então, se Então você... estimula a coleta antes o sangue, depois você anestesia. Porque aí você não tem descarga de adrenalina, você não tem esse pavor, aquela situação, porque você vai alterar completamente a fisiologia do paciente. Então, coleta o sangue, bola para centrifugar, agora nós vamos atender o paciente e anestesiar o paciente. Que aí você consegue transformar de uma forma mais eficiente, né, o produto, né, você dá a qualidade no produto, tenta não alterar, porque não é só sacudir o tubo ou não, a velocidade que você coloca, abrir tampa, troca tubo azul, tubo vermelho, tubo branco, né, a gente tem que entender isso. Isso é muito importante que a gente compreenda que quando você está manipulando um tecido vivo, quanto menos interferência você conseguir causar nesse tecido, mais eficiente, mais biocompatibilidade você vai ter. Então, as pessoas falam assim, vou fazer um bioestimulador. Para mim, os bioestimuladores verdadeiros, né? Os verdadeiros ainda está aonde? Ainda está nos autólogos, ainda está no ozônio, ainda está nos óleos essenciais, está A no gente já laser. começa, né, a dar estímulos positivos para o paciente antes, né? Vocês vão Perfeito. ver na vivência, ó, o nosso presidente da Abrahoff acaba de entrar aqui na live, querido Robertinho, um beijo Robertinho, enorme. O fala, Robertinho não vai irmão. conseguir vir dessa vez. Nós temos vários presidentes, hein? Nessa turma inaugural, nós temos vários presidentes. Nós temos o presidente do CRO, que vai estar presente com a gente de Minas, né? O Rafa Mota já confirmou a sua presença, já reservou a Maravilha. posada. O presidente, né? O presidente por 3 vezes da BO, o Carlos Augusto, também vai estar aqui com a gente. E o presidente da AIMBO, direto do Equador para Poço Fundo, né? Porque a AIMBO, ela certifica internacionalmente os nossos alunos. Nedson, e eu tenho uma notícia para te dar, professor. Você, como professor do módulo, vai passar a ser membro da AIMBO, que é a Associação Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Ibero-Americana. Patologia Neurofocal. E Quanta também honra. da Escola Pan-Americana para o Estudo e Tratamento da Dor. Então, assim, todos os alunos desse módulo vão ganhar a inscrição nessas duas Ah, associações que são referências mundiais. Então, assim, a gente vai entrou, fazer essa porta entrou, de entrada, porque o entrou, NET ainda entrou a não era membro. responsável de tudo. Oi? Entrou uma pessoa aí que é responsável por tudo. Se alguém tiver fazer uma reclamação, faz agora, porque a minha mãe tá na live aí, viu? Ô, Sânzia, me chama depois, porque Ah, o tempo é limitado aqui na live, tá? Mas eu vou te passar uma listinha. É pouca coisa, ai, uns ai, benção, 400 mãe. itens, mais ou menos, né, Nelson? Me chama, tá, É, Sânzia? Eu tenho uns 400 itens para pontuar. Sânzia é a Sânzia, gente, é uma gata. Ela é um escândalo de mulher, né? E inteligentíssima, uma mulher super empoderada. E quando eu a conheci, o Neto poderia tranquilamente me falar que ela era a namorada dele. E mas ele eu faço trata a isso com ela própria direto. mãe, né? A própria Eu mãe faço isso com com... ela, eu faço isso com ela. Olha, eu acho que Eu a faço Sansa isso é com o ela. principal motivo do Nedson ainda continuar solteiro, né? Porque ele fala que a gente sempre busca, né, os parâmetros no pai e na mãe. Então, eu vou te falar, arranjar uma mulher bonita, empoderada, igual a mãe do Nedson, não tá fácil. Ah, 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 O parâmetro tá muito alto, viu, Sânzia? Um beijo. O vou ser bem Valdovino, sincero, deixa eu puxar um pouco a sardinha pro lado aqui, viu? Eu quero em público homenagear minha mãe e parabenizá-la porque ela foi agraciada com o título de baronesa semana passada. ô, gente, mas o que é isso? Eu também quero E ser também, nobre. e também na imortalidade dentro da Academia Brasileira de Letras. Mãe, parabéns. Você é Sânzia, meu mas quer dizer que exemplo, é além meu, dessa meu índia guia. linda, ainda é imortal. É para fechar a Viu? live, é para dar depressão nas turmas.
né? É para acabar com tudo. Aí não, eu tô aqui dando notícia boa para você. Você me fala que agora. Gente, você já imaginou ter uma sogra imortal? Né? Você vai acabar com a tua vida. Entendeu? Acabou, acabou, gente. O namoro na TV acaba aqui porque ele acaba de Ah, anunciar que uma dia mas imortal. é a criação, né? É a criação dela. Então a minha mãe ela não aceita nada que não seja o máximo que você possa dar e um pouquinho mais. Então ela cobra muito, ela é exigente, me ensinou a ser exigente. Então a gente é o espelho, né? A gente é o espelho do que a gente vê em casa. Então, eu vou na casa da minha mãe, você vê livros e livros e livros soltos pela mesa, quarto, cozinha. E minha casa não é muito diferente, não, né? Chegaram 6 caixas aqui, que foram os livros que eu estudava lá atrás, na sexta, sétima série. E muito do conhecimento que eu trago hoje, né, os meus questionamentos com os professores na sexta, sétima, oitava série, primeiro ano, segundo, terceiro, na faculdade, na graduação, vieram por conta desses livros que eu estou olhando eles aqui agora, né? E os autólogos, que eu vou dar aqui agora a minha deixa, os autólogos, o meu primeiro contato com autólogo foi quando eu estava na oitava série. Sério? Então, na oitava série, eu tive contato através dos livros da Miradouro, da Barça, daquelas pesquisas que não existia Yahoo, não existia KD, não existia nem internet. Então, a gente tinha que literalmente sentar o bumbum na cadeira e na biblioteca municipal, na biblioteca central, e pegar livros e abrir livros de 400, 500, 600 páginas. Então, era assim que a gente estudava, né, Rafael? Olha, eu não sei, E eu... Edson, porque Não quando eu vem não. nasci já tinha internet, entendeu? Eu não Não sei o joga que essa você pra mim, está não. falando. Olha a minha Tá. E cara. aí, Olha a e minha aí eu tive ausência de contato, rugas. Você eu sabe, você tive acha que eu sei o que é contato, a Barça? Lógico, o que é Barça? tá? Então eu tive contato com a professora doutora Rita Levi Montalcin. Então meu primeiro contato com autólogos foi por conta da professora doutora Rita Levi Montalcin. Ela é uma professora ítalo-judia que nasceu nasceu no ano de 1909 e foi fazer faculdade de medicina em Turim, na Itália, em 1930. Antes da formação dela, né, por ela ser um gênio, ela já estava trabalhando dentro do clube, né, eu falo que é o clube da cardiologia, então, inclusive, ela até melhorou a forma com que o Dr. Camilo Golgi, aquele que descobriu o complexo Golgi, né, ela melhorou a forma de corar e de enxergar as mitocôndrias, os complexos, as organelas, os ribossomos, fazendo contagem celular. E por conta dela, os estudos dela, em 1948, né, não vamos me estender muito, mas ela é uma pessoa assim, é uma das grandes mentes da humanidade, essa mulher. Inclusive, os autólogos têm participação de brasileiros, inclusive uma mulher brasileira também, uma doutora conhecida como Erta Meyer, no Rio de Janeiro, também tem participação nos autólogos. E foi aí que a doutora Rita Levi Montalcin descobriu o primeiro fator de crescimento. O primeiro fator de conhecimento, né, de crescimento, o primeiro fator de crescimento que se tem conhecimento, que ela identificou, isolou e mostrou, é justamente o fator de crescimento mais importante para mim, porque até hoje, se você for na escola, as pessoas falam que neurônio não regenera. E o primeiro fator de crescimento descoberto foi justamente pela doutora Rita Levi, em 1948, fator de crescimento neuronal. Então, desde 1948, sabe-se que o neurônio tem a capacidade regenerativa. E os nossos colegas que trabalham com toxina botulínica trabalham com regeneração neuronal a cada 4 meses, porque tem que refazer a toxina, porque a neuroplasticidade, né, do neurônio faz com que temos novas inervações da placa motora, faz que nós temos novas formações de sinapses. Então, a gente tem que entrar num consenso de que não dá para ficar escondendo a verdade. Não dá mais, não tem como. Ou você abre o conhecimento, ou a gente pode desistir de ser sociedade. Né? Vem logo um meteoro, acaba com esse negócio aqui, porque tá uma palhaçada. Então, não é um negócio de esconder conhecimento, de modular o conhecimento para que as pessoas não tenham acesso, e isso faz um retrocesso humano muito grande, social muito grande. Então, desde a oitava série, quando eu levantei a mão levantei a mão, professor, desculpa, mas neurônio regenera, o cara queria me expulsar da sala. Então imagina isso, né?
Eu gosto muito de citar Schopenhauer, né? E eu acho que nesse caso aí do nosso amigo Nerdson, é isso, né? Seu nome é Nerdson, né? Nerdson Luiz, o doutor Nerdson Luiz, até a Marília tá rindo aqui do apelidinho carinhoso do Nerdson, doutor Nerdson Luiz. É, Schopenhauer já dizia, né, que toda verdade passa por três estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, ela é combatida com violência. E no terceiro, aceita como evidência. Porque contra fatos não há argumentos. Né? Então, Perfeito. assim, o que. Olha lá, a Isabela está falando que o Nerdson sempre foi Nerdson, desde a faculdade. A mãe dele Era falou que ele tem difícil. um selo de excelência, porque ela pôs o nome de Nerdson. Porque todo mundo sabe que é super nerd. Olha lá, Rafa é um posto de conhecimento também. Outra nerd. Ah, não. Eu sou da galera do fundão, tá, gente? Eu ficava lá no fundo absorvendo tudo que a sala estava fazendo. O Nedson. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente vê acontecer todo o tempo? E eu vou revelar para vocês que, como eu sou muito apaixonada pela acupuntura e eu faço tratamentos de paralisia de Bell, que a gente consegue a reversão, fechamento do olho em apenas uma sessão, na primeira sessão, quando o Nedson falava para mim assim, Rafaela, alterna, alterna, faz uma sessão de acupuntura, coleta o sangue do teu paciente, pega os fatores de crescimento, centrifuga pouquinho, porque ele vai ficar com esses fatores bem e vai lá direto no nervo. Nets, não precisa, porque eu já consigo fazer isso com a acupuntura. Para É, que eu vou fazer isso? E aí a gente teve um caso, né, de paralisia no mentoniana, no dois tratamento casos. 2, né? De Dois casos. intercorrência pós-lipopapada e Ótimo papada. pós, porque o que acontece? Os nossos nervos, eles são tão sensíveis, ele tem aquela bainha de mielina, que é como se fosse uma gelatininha, que mesmo que o profissional não aperte, não passe sobre ela, às vezes só o edema, né? Só o inchaço pós-cirúrgico pode vamos ver se eu consigo falar, a dismi, Desmielinização. foi, obrigada. E o que acontece? Quando a gente entra, né, com a união das terapias, né, e a alternância de terapias, é fundamental. Então, assim, o que a gente fez? Com 3 sessões reverteu. Na primeira, eu fiz acupuntura. Então, assim, por mais que eu seja apaixonado por autólogos, a primeira escolha minha sempre é a acupuntura. Porque eu preciso preparar o meu material. E o preparo do meu material sanguíneo, ele vem através da harmonização e do reequilíbrio interno. Então, as agulhas de acupuntura, que vocês vão aprender unir as técnicas, porque antes da coleta do sangue, a gente vai usar aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia e acupuntura. Então, nós vamos Ozônio. potencializar esse sangue. A gente vai trazer o paciente para a homeostase. Nós vamos demonstrar isso aqui, gente, com termografia, tá? Porque assim, é tanta coisa que a gente vai passar que nem numa página de curso deu tempo de fazer isso. E o que eu estava te falando da surpresa é que a doutora Renata Domingues, ela vai fazer coleta de sangue. Então, tá Para cheio de fazer aluno aqui análise na hoje, hora, tá? né? Ela vai fazer, ela é a especialista, ela vai coletar o sangue antes Maravilha. das terapias e imediatamente após ele vai ao microscópio, gente. Vocês vão ter esse estudo em loco, tá? Todos os Maravilha. alunos que quiserem participar com pacientes modelos têm prioridade. Para o aluno, o custo é zero, porque eu quero que vocês experimentem, que vocês se transformem. Então, nós vamos tirar fotos dos alunos na hora que eles chegarem e foto dos alunos no dia que eles saírem. Nós vamos fazer a biorressonância do aluno no primeiro dia e no último dia. Então, Perfeito. nós vamos, de verdade, você vai ver que o formato está bem dinâmico, está bem diferente. Nós estamos com coisas muito especiais. Na pousada, o aluno vai receber alguns mimos, que aí eu vou deixar de surpresa mesmo, para que ele possa se recompor. Gente, porque o meu propósito da residência, de vocês virem residir, morar uma semana aqui em Poço Fundo comigo. Todos os alunos estão chegando no domingo e só vão embora no outro domingo. É para se desligar do mundo, é para poder ficar lá na roça junto com a Bia,
né? É para poder se conectar com a natureza, mas principalmente com a sua natureza. Então, nós vamos unir profissionais que estão em busca disso, né? Nós vamos ver, é o primeiro, podemos mudar o nome, hein, Ned? É o primeiro retiro espiritual da ROF, né? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer testes, tanto bioquímicos através do sangue, quanto de biorressonância e também de termografia. Né? Você tem que conseguir vir na segunda-feira. O doutor Não Jesus, ele consigo. vai... Hã? Não consegue? Eu não consigo, eu vou estar viajando. Vou chegar do aeroporto eu vou para Poço Fundo. E de Poço Fundo eu vou voltar para o aeroporto, nem vou na minha casa e já viajo de novo. Olha, o doutor Jesus, ele está trazendo, né, se nós vamos usar isso para potencializar esse sangue. Porque quando o Ned chegar na quarta, os alunos já vão estar tudo sangue bom. Porque eles já passaram de É, 48 horas de tratamento. Então, por isso que o Ned me questionou, por que o meu curso no meio? Porque eu tenho 2 dias para desintoxicar preparar a os turma. alunos, para preparar a turma para poder tirar o sangue. Então, outra surpresa que a Renata está preparando, ela vai ensinar a fazer análise bioquímica do sangue só pelo visual. Ela preparou umas lâminas, né, Edson, que tá, tipo, maravilhoso. Tipo assim, ó, lembra que você estava falando? O paciente que tem, que tá com triglicérides alto, dá para ver a hemólise do sangue, o grau de hemólise do sangue. Dá para ver uma série de doenças pelo tubo. E a É. Renata, a especialidade dela em análises clínicas, vai passar isso pra gente, né? A gente fala muito sobre isso. O sangue não mente, né? Então, quando a gente coloca, quando você enxerga o sangue, vê no tubo, você já começa já a enxergar o paciente. Falou, olha, nós temos aqui algumas alterações, né? Então, essas alterações visuais são as primeiras. As bioquímicas, obviamente, você precisa de instrumental, você precisa de um microscópio, outras ferramentas, mas a visual, ela já vai te dar um macro, né? Ela já te mostra, fala, olha, a alteração está tão grande que está visível no nu, né? Então, a gente tem essa capacidade de ver. Falando, né, o doutor Jesus está vindo da Venezuela, o doutor Altamirano está vindo do Equador e acabou de entrar aqui o pessoal do Contox da Colômbia. Gente, Poço Fundo está quase virando uma conexão mundial, Muy né? bienvenidos todos de amigos de Colombia. Yo creo que es la doctora Ximena. Yo creo que seja la doctora Ximena. Ximena es una de clase de Maringá. Se for a doutora Ximena, a Ximena é aluna nossa lá de Maringá. Nós Ela formamos responde lá pelo junto com o Contox Ricardo a primeira Colômbia. turma lá. É Contox Colômbia, normalmente ela entra com Contox Colômbia. Ai, que Não. maravilha! Seja bem-vinda, o Nedson. E essa abordagem que a gente fala aqui, mesmo o professor Nedson, quando ele está em outros lugares, ele não ousa ir tão profundo, né? Não ousa pirar tanto, porque o que acontece é o seguinte: os alunos que vêm para cá, eles sabem o que eles estão vindo buscar. Né? Quando nós somos convidados, quando eu sou convidada para ministrar uma aula dentro de um curso de um outro professor, eu faço em Roma como os romanos. Mas aqui, quem vem, né? Quem tira uma semana para parar a sua vida, para se interiorizar, vir para Poço Fundo, que é praticamente uma roça, dormir na roça, acordar com o galo cantando, tomando leite de vaca com lactose sem passar mal, né? Porque o Alberto, o Alberto Magno, que é o ex-presidente do CRO, ele veio várias vezes para cá. E ele tem É. intolerância à lactose. Ele falou que aqui em Poço Fundo ele comeu de tudo, ele bebeu de Ele comeu tudo, e queijo, ele tomou leite, não, tudo não passou não mal. foi. E ele não passou absolutamente mal. Quando eu perguntei, eu sempre pergunto para os alunos se tem alguma restrição alimentar, para a gente preparar a alimentação separada para eles. Isso é necessário no primeiro dia. E eu vi uns estudos comprovando, né, Edson, que se a sua mente estiver bem, se o seu coração estiver em paz, não importa o que você come, sabe? Isso acaba sendo indiferente, porque o equilíbrio dessa energia vital, ela é muito importante, né? Eu queria que você Sim, falasse um claro. pouco mais dessa energia vital que corre pelo sangue. Você falou do fator de crescimento neural. Então, eu posso afirmar que a gente usa os autólogos tanto para o rejuvenescimento, mas também para tratamentos de Perfeito. intercorrências na ROF ou para Exatamente. problemas que a pessoa tem hoje. Então, eu uso em 100% dos meus casos de paralisia de Bell, eu uso autólogos. Eu estava Sim. tratando esses dias para trás uma parestesia de língua,
que um colega foi fazer o siso, eu não faço cirurgias, foi fazer o siso e teve a parestesia. Logo após, passou a anestesia da língua, não passou. Então, quando você joga o fator de crescimento lá, você potencializa isso, né, com laser. Então, sem ser o fator de crescimento, qual outro fator de crescimento que a gente encontra dentro do sangue, professor? Tá, dentro do sangue, né? Os primeiros fatores de crescimento que nós temos a liberação quando trabalhamos com os autólogos são os fatores de crescimento derivados de plaquetas. Por isso que nós falamos que são concentrados plaquetários autólogos. E quando você faz essa concentração e junta, você aumenta o número de plaquetas em torno de 300 a 700%, né? E separa somente aquele concentrado de plaquetas e você começa a ter fator de crescimento endotelial. O fator de crescimento endotelial é literalmente o fator de crescimento em que as células mesenquimais indiferenciadas irão produzir vasos sanguíneos novos aonde não tinha. Então, se chega sangue, chega vida. Então, a primeira coisa que acontece, né, de extraordinário em trabalhar com o fator de crescimento autólogo é o fator de crescimento endotelial. Então, em processos, por exemplo, de prevenção de necroses, tratamento de necroses, né, rejuvenescimento, porque a irrigação periférica, normalmente em pacientes debilitados, ela fica prejudicada, você começa a aumentar a vascularização periférica. E uma das coisas que acontece no paciente é que você vê o paciente mudando de cor. Você vê o rosto se iluminando com a energia do sangue chegando. Então, Então, isso esse é o foi primeiro muito fator, assim, que é uma engraçado. coisa maravilhosa. Isso foi muito engraçado e começou a acontecer quando eu comecei a usar. Porque normalmente eu já deixo o estúdio lá montado, os alunos vão ver, eu já deixo a luz na mesma posição, tudo pra gente não ter variação. E eu falei, gente, será que é porque eu tô tirando a foto? Às vezes eu comecei de manhã e tipo, né, tipo à tarde. E na hora que eu terminei tava à noite, porque a pessoa tava amarelada ou acinzentada e depois Isso, ela fica rosa. Aí eu exato. tentei começar a mexer na minha luz, porque eu tava achando que a minha luz que tava dando alteração. Não é a E depois luz, eu é o notei isso como paciente. padrão. E é imediatamente após, porque a É gente sempre faz a imediato, é foto imediato. imediatamente após. Então, assim, o paciente, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo o rosinha da bochecha, né? O rosinho da bochecha da pessoa nova. E esse viço da pele, essa Da vida, vascularização, né? literalmente. Oi? Da vascularização. Sim, mas é mais que isso, né, Edson? É literalmente o vido, é o vício, é a vida voltando. Né? Eu falo para o pessoal o seguinte: quando a gente usa os autólogos, é como se a gente pegasse o nosso maior exército, os nossos melhores soldados e colocassem na frente de batalha. Né? E eles são fatores que têm esse potencial de mapear o que está faltando. Né? Então, a regeneração óssea também acontece. Sejam bem-vindos, a doutora Ana Paula falando de Portugal, né? Gente, nossa live hoje está intercontinental agora, né? Agora nós pulamos de continente, estamos acima da linha do Equador. Já, da cima do Equador já estamos porque minha mãe está online aí, então... É verdade. Eu esqueço da Índia Mãe, gente, que mora lá no Amapá, não é isso? É, mas quando a gente está falando muito sobre essa parte da luz que muda completamente no paciente, quando eu fui estudar a acupuntura com você e a medicina tradicional chinesa, e você falando muito sobre a luminosidade, o paciente que está depressivo, ele fica apático, ele fica sem brilho, sem luz, né? As Literalmente pessoas ele veem que a fica pessoa está cinza, né? cinza, né? E aí a gente pega também, por exemplo, as lesões que ficam opacas na presença da luz de Uji, também são lesões o quê? Muito potencialmente malignas. Então a gente vê já que a sua aula começa falando sobre seres de luz, somos seres de luz. Somos Então quando seres você de luz começa a com ver que experiência terrena. você não está irradiando luz, a sua pele não está irradiando luz, aquela lesão que você fica preocupado não está emanando luz, você tem um problema ali. E uma das coisas que acontece muito com o paciente, quando você trabalha com autólogos com ele, e você coloca o IPRF, existe um tratamento para depressão. Eu coloco lá, olha, autólogos indicado para depressão. A depressão, as pessoas falam assim, por que você colocou depressão? Porque na hora que o paciente faz o tratamento com autólogos, ele só se enxerga cinza,
apagado, e depois de 30, 40 minutos, 1 hora de procedimento, ele chega na frente do espelho, ele vê luz no corpo dele, no rosto dele, ele já muda. E sem falar numa situação que existe, que é o seguinte: a maior reserva de serotonina presente no nosso sangue está dentro da plaqueta. Então, na hora que eu pego um concentrado com 300, 700, 800% de plaqueta e jogo aquele boom de serotonina nas células da face do paciente, você tem imediatamente uma elevação na qualidade do humor, né? Um controle, né, daquele processo doloroso, aquela sintomatologia dolorosa no paciente, em que tudo irrita, tudo dói no paciente. Então, os autólogos, as pessoas ainda não se atentaram para o verdadeiro poder das terapias integrativas, né? Então, os autólogos, ele é apenas uma das ferramentas, mas para que o autólogo funcione como ele deve funcionar, a terapia integrativa tem que começar com ozônio, tem que começar com os óleos essenciais, né? Tem que começar com alimentação vital, então alimento vital. Então, se vocês começarem a observar o que nós estamos falando aqui desde o começo, é de juntar fontes de energia e concentrar em um tratamento. E tirar as objeções, digamos assim, as coisas que atrapalham o seu próprio corpo de regenerar e de manter o funcionamento pleno, né? Então, essas terapias integrativas, grosseiramente, eu posso falar que é a união, né, de todos os pontos energéticos, de energia, em que você canaliza para o teu corpo trabalhar de uma forma leve, né? É É. algo fantástico isso. O Nedson não vai conseguir ver Jesus, né, fazendo as terapias. Ele vai trazer, Nedson, na segunda-feira, fogo, a energia yang, para preparar. Então, nós vamos trabalhar com ventosa de fogo, toalha de fogo e agulhas de fogo. Essas são as técnicas mais antigas da medicina chinesa. E ele vai trazer direto da fonte, tá? Ele aprendeu essas técnicas na China e vai ensinar pra gente aqui. Mas na terça-feira você vai ter o teu primeiro contato com a terapia neural, né? Que trata justamente da retirada dos campos interferentes através da mudança da membrana, né? Quando a gente entra com anestésico altamente diluído em certos pontos, muda aquele mecanismo, leva um susto, né? E a circulação se restabelece. Nedson, eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala em envelhecimento propriamente dito, a gente também está falando em osso, né? Que seria aquilo que a maioria das pessoas que não estudam envelhecimento esquece, dá a impressão que só a pele envelheceu. Então, nós já falamos o seguinte: a transmissão neural, né? Quando os nossos mensageiros eles estão ágeis, o recado chega rápido e a coisa funciona. Ou seja, nós vamos pôr os nossos nervos para serem proativos. Depois você falou dos fatores que estimulam a circulação sanguínea. E onde chegou sangue, chegou oxigênio, chegou a vida, né? E a gente estava falando agora dessa parte de fatores de crescimento que estimulam o nosso osso. O osso que, na verdade, gente, é o pau da barraca. O pau da barraca do circo é o osso. Porque a reabsorção óssea faz tudo cair ou tudo afundar, né? Então, fala um É, pouquinho da importância quando, dos autólogos no quando a osso. E gente, aí a gente quando fala a no gente, rejuvenescimento e no implante. quando a gente começa a estudar na graduação a parte de anatomia, existe uma coisa muito engraçada que a gente faz muita piada, a gente brinca muito, falando assim, quais são as funções do esqueleto? A gente lembra do He-Man, fala, apertou bem, invadir Castelo de Grayskull, brincar. Mas uma das funções do esqueleto é suporte, sustentação, né? E se eu não me engano, acho que quase todos os livros que eu li, a primeira coisa, sustentação, movimentação, e começa. Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: quando você tem esqueleto, uma saúde óssea, você tem sustentação. Então, quando você tira a sustentação, o arcabouço, né, que está sustentando as estruturas anatômicas, né, seguintes, então você coloca aí coxins adiposos de sustentação, coxim superficial, coxim profundo, né, é um fator, é um fator. Você tem músculos, os músculos têm a sua origem e a sua inserção, que normalmente a origem muscular sempre vai ser o quê?
com exceções de alguns músculos, nós temos uma origem óssea. Então, os músculos também estão presos nos ossos. Aí você tem que fala muito sobre os pacientes. Ah, nós vamos fazer fios, porque os seus ligamentos faciais estão dilacerados, estão flácidos. E nós falamos, entre aspas, ligamentos verdadeiros e ligamentos falsos da face. Sendo que eu gosto de falar assim, os ligamentos verdadeiros são ligamentos ósseos dérmicos, que eles saem do osso e ligam-se à derme, e nós temos ligamentos intradérmicos, que eles se ligam em camadas de pele, que são chamados ligamentos falsos, mas são ligamentos. Então, você começa a mostrar a importância de uma estrutura de suporte para que as outras estruturas tenham vitalidade, tenham função. Então, com exceções de alguns músculos básicos da face, por exemplo, o músculo risório, que ele não tem nem inserção e nem a sua origem óssea, dos nossos músculos faciais, todos têm, em determinado momento, um ganchinho lá, uma inserção, né, uma origem na estrutura óssea, fazendo com que o esqueleto, que o osso participe. E quando você não tem estímulo ósseo, né, o osso, o músculo, se você não tem estímulo muscular, você não tem estímulo ósseo. Então, a forma e a função, tudo na natureza vai obedecer uma regra, forma e função. Por isso que a gente falava assim, olha, não tem como falar estético ou funcional separado. Não tem como fazer harmonização só estético ou só funcional. Olha, você só pode fazer toxina botulínica se for funcional, não pode ser estético. Então, tudo no corpo vai funcionar dessa forma. Então, é uma cadeia amarrada, né? Uma cadeia literalmente presa. A relação, a dinâmica muscular, o equilíbrio crânio-facial, né, crânio-cervical, ele está diretamente ligado na qualidade óssea junto com as funções tissulares. E principalmente os nossos hormônios, né, principalmente a testosterona com a progesterona, elas têm literalmente a capacidade de promover a renovação óssea, fazer a renovação articular, a renovação, né, das nossas cartilagens. Então, quando você tem um déficit desses hormônios, e muito engraçado que a gente fala isso, que a gente fala sobre anti-inflamatórios. Quando se fala anti-inflamatórios, a gente tem normalmente duas classes de anti-inflamatórios, né? A gente tem a classe de anti-inflamatórios esteroidais e a classe de anti-inflamatórios não esteroidais. E aí você pergunta, qual dos dois é melhor? Aí todo mundo fala assim, farmacologia, os hormônios, os anti-inflamatórios esteroidais, porque eles estão imitando a ação dos nossos hormônios esteroidais. E se eu falar quais são os nossos maiores hormônios esteroidais, que têm a capacidade inflamatória, são as duas cetonas, classe cetona, progesterona e testosterona, que estão diretamente ligadas na sua renovação óssea e a renovação do quê? Da sua cartilagem. Então, quando você baixa esses níveis, esses hormônios, você não tem uma aposição nova, você não tem uma aposição fisiológica. Então, o paciente que vai fazer, por exemplo, um implante, né, implante dentário, ele precisa de uma ósseo-integração. E essa ósseo-integração se dá a partir da qualidade do sangue do paciente, níveis de hormônios no paciente. Então, aquele profissional de odontologia intraoral que vai trabalhar, por exemplo, com implante e fala assim, olha, eu estou perdendo muitos implantes nesse paciente, eu coloquei vários implantes e eu não entendo por que que não fica. Pede um exame hormonal, pede né, faz um hemograma e vai lá e fraciona para você ver a testosterona, progesterona, você vai ver os problemas que esse paciente sistemicamente tem. Vai ver a vitamina D desse paciente, proteína C reativa, vai ver o dedímero desse paciente. Então hoje nós temos um problema muito sério que é a pandemia do Covid. E o Covid, ele deu uma interferência muito grande. Então nós temos hoje, por obrigação, qualquer ato cirúrgico, começar a ler dedímero. Dedímero alterado, você vai ter uma cicatrização alterada, uma ósseo-integração alterada, né? Os fatores de coagulação estarão alterados, né? Então, não é só a toxina botulínica pós-procedimento, 30 dias, um mês, não é só a vacina do Covid, 30 dias, um mês, 40 dias, né? Nós temos aí uma situação alterada fisiológica no paciente permanente, permanente.
Estão né? saindo Então, estudos, né? O pessoal lá no grupo de professores compartilhou de estudos para aguardar 3 meses para fazer procedimento depois do Covid ou da vacina do Covid, porque tá exato, alterando muito, né, o muito. organismo das pessoas. E as pessoas estão apresentando respostas que a gente não conhecia. Então, assim, nós, profissionais de saúde, estamos sendo expostos a um nível de estresse muito grande, porque nós estamos tendo que começar a estudar do zero, porque a gente chegou um vírus, né? A gente estava super preocupado com 2050, com a superbactéria que já estava anunciado que em 2050 os antibióticos não vão matar mais as bactérias. Mas ninguém estava imaginando que em 2019 ia aparecer um vírus, né? E mudar tudo. Então, assim, tudo tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Né? O lado positivo foi que essa pandemia trouxe um avanço tecnológico muito, muito grande. Porque nós somos o mecanismo de autocura mais eficiente que existe. E o que foi colocado, né, em questão foi a sobrevivência da nossa raça. Então, os nerds do mundo começaram a criar soluções para problemas que não existiam antes, né? E os profissionais de saúde vão ter que se manter antenados. Hoje em dia, né, se eu falo o seguinte, se você passou 3 meses, 4 meses sem estar sentado numa sala de aula, fazendo uma reciclagem, você já ficou ultrapassado. Né? A obrigação moral do profissional é estar constantemente se atualizando. Não existe isso. Eu me formei. Eu não uso absolutamente mais nada, a não ser a parte anatômica, né? E fisiológica que a gente estudou lá, né, nas cadeiras da universidade. A própria anatomia, ano passado, em outubro, os holandeses descobriram 3 novas glândulas. Falando em glândula, o Nedson, a doutora Silvia, que vai estar aqui com a gente também, ela é médica, né? E ela é nutróloga. E ela estava falando a respeito da mudança da classificação dos músculos. Que os músculos não são mais considerados músculos, que eles são glândulas, né? Que eles, assim como a tireoide, assim como a hipófise, nós temos um reservatório químico no nosso corpo, né? E que, gente, quem não faz exercício físico não tem sangue bom para fazer autólogo. O exercício É, físico é fundamental. O Diogo, psicólogo aqui também e docente da Tox Curso, ele fala o seguinte: eu não posso fazer nada para manter um paciente com saúde mental se ele não se exercitar. Fala um pouquinho dessa importância, né, dessa integração, porque é isso que nós estamos falando. Técnica e protocolo de autólogo todo mundo passa, mas o que faz a sim, gente se apaixonar pela sua aula é entender que a qualidade do material que a gente está usando é que vai fazer ter resultado ou não. Então, se sim. você tiver Mas uma coisa um sedentário, um inflamado, de repente, se você fizer um autólogo, você não melhora a pele da pessoa, você piora. o que acontece muito, pegando um pouquinho do gancho sobre musculatura, né, o termo que estão tentando provar já que existe nomenclaturas diferentes hoje, porque a nomenclatura vem de acordo com a função. Você vai descobrindo a função do tecido, você vai mudando a nomenclatura. Isso é evolução da anatomia, evolução dos conhecimentos, dos estudos. E uma coisa muito interessante é o seguinte: se hoje nós falarmos muito é, sobre fibroblasto, né, na ROF, falou fibroblasto, o pessoal fala assim, legal, fibroblasto, show. Fibroblasto faz o quê? Colágeno. Tá, qual? Como? É só ele? Aonde ele está? Aí começa o pessoal a falar, olha, 65% do fibroblasto da pele, do organismo, está na pele, está na derme. Ok. Só que você tem, assim, uma vastidão imensa de número, qualidades de colágeno, e cada um não tem uma função, cada um tem mais de 50 funções. Já começa por aí. Na minha graduação, eu tenho um professor que eu guardo. Hoje ele mora em Montes Claros, hoje ele está dentro da Unimontes, Universidade de Montes Claros, estadual, que é o professor Ercílio Martinelli Júnior. Então, esse professor, quando eu o conheci, ele já estudava fibroblastos, até o doutorado dele foi em cima de fibroblastos. Só que, olha só, não é só fibroblasto que faz colágeno. Se você observar que todo coxinha adiposo, todo tecido adiposo, ele sempre está envolvido com fibras. Da onde vêm essas fibras? Porque ele não está solto, ele está preso, né? O coxim está preso. Então, o adipócito também produz fibra de colágeno, né? Se eu falar para você que o músculo liso também produz colágeno,
né? Aí você começa a falar assim, o hepatócito também produz colágeno. Então a gente começa a aprofundar na situação e o pessoal fala assim, como assim? Eu falei, então, como assim? Né? O livro mais básico para se ver isso é o livrinho pequenininho, né, de 900 páginas, né? O Gaiton, O escuta nosso, aqui, a nosso querido Bianca amigo Guyton, resume né? tudo que Então, você falou em uma frase. A minha filha tem 14 anos, a Bianca vai fazer 15 na Next. E ela fala assim, mãe, o colágeno, o que é o colágeno? É a cola que cola todas as células. tá em Então é tudo. literalmente isso. O colágeno está em todo lugar. E essa É. degradação de colágeno começa a partir dos 26 anos, né? A E gente e o pessoal começou. o pessoal tem que entender que na nomenclatura a gente separa tecidos, né? A gente separa tecidos para ficar mais didático. Mas você consegue ver todos os tecidos nossos, ele tem o que? Olha, aqui nós temos, por exemplo, tecido epitelial, temos a derme, hipoderme, eles estão conectados, então ele tem um tecido de transição, e a transição dá a característica do tecido, que dá a nomenclatura do tecido, e isso veio lá atrás, né, do Marie Bichat, ele que começou a mostrar que nós temos diferenças de tecidos, né, junto com Langerhans mostrando diferença de funções de tecidos. Então, inclusive Bichat, a gente fala muito, ó, Bichat tirou o nome de glândula molar, que era a bola de Bichat. Olha, não secreta hormônio, não secreta saliva. É um tecido de sustentação interna, baixo, né, da face ali, que você tem a função do corpo adiposo da bochecha. E não se fala mais nem tanto bola de Bichat, porque não é uma bola, é uma estrutura que está nos 3/3 da face e tem várias funções. Então, né, puxando isso daí, passando para essa parte de nomenclatura, então não tem como você dividir tudo, né? Nós somos integridade, né? Nós somos organismos que estão trabalhando numa integridade, Na né? verdade, né, doutor Nedson, a gente pode ir um pouco mais além, né? Nós somos poeira de estrela. Né? Carl Sagan já dizia que nós somos feitos do mesmo material que criou o universo. Então, o Sim. princípio do holístico que vocês vêm aprender aqui, essa visão holística, não tem nada a ver com esotérica, né? O holo é todo. E o holograma, da onde saiu a palavra holístico, é que o todo está contido em cada parte. E cada parte contém o todo, né? Sim. Então, assim, É o princípio do tudo, né? holograma é esse. Então, assim, esse princípio holográfico, então, é essa visão, né? Essa mudança de chave, é isso que a gente quer. Porque o que nós estamos falando agora, o que nós estamos fazendo aqui em Poço agora, o que os docentes e alunos da Cotox fazem, gente, é escrever o futuro. E o futuro já chegou, né? Nós estamos na vanguarda disso. Mas isso, ele foi um plano muito bem arquitetado para que se deixe o paciente doente por maior tempo possível, né? E isso a indústria farmacêutica começou em 1950 e para mim, né, é eficientíssimo porque né, antes de O tudo plano isso foi existia arquitetado em saúde, né? 1890, né? 1890, lá que o pessoal começou. Mas é isso mesmo. A Então, gente hoje assim, tem uma situação de desintoxicar as pessoas, não tem jeito. é pensar fora da caixinha, né? Tirar os fatores interferentes para o organismo se autocurar. Autólogo, gente, nós estamos falando em medicina regenerativa. É um material 100% natural, né? Que não vai ser rejeitado pelo seu próprio organismo, porque ele é reconhecido como self, porque ele é self, né? E ele faz esse estímulo, ele faz essa quebra, essa mudança de membrana. Nós estamos falando em regeneração celular. Nós estamos falando em E uma, soro da juventude. É e uma coisa literalmente interessante é isso. que na harmonização, por exemplo, que as pessoas batem muito martelo, quando alguém fala assim, mas como é que... Ah, mas eu não vejo como utilizar isso na harmonização. A pessoa não entendeu, porque todos os procedimentos preparativos, durante e pós, você vai usar autólogos. O autólogo ele tem que ser obrigatório em um tratamento regenerativo, bioestimulador, ou preventivo, ou
pós-procedimento, ou com heterogenia, ou com prevenção. O autólogo, eu falo que ele é o grande coringa, assim como o laser, assim como o ozônio. Então, eu falo assim, é uma tríade tão linda quando você consegue entender o funcionamento dessa tríade, porque os três trabalham com a mesma estrutura, com os mesmos princípios, né? O ozônio, o autólogo e o laser, eles se encaixam em uma engrenagem em que você utiliza em qualquer procedimento odontológico e ROF integrativa ou de saúde geral. Então, não tem para onde você fugir. Obrigatoriamente, quando você entra no conceito, no conhecimento, a gente fala assim, depois você entra se depois você foi picado pela integrativa, você não sai mais, porque você entende como que o corpo trabalha, como que o corpo precisa, as ferramentas necessárias, né? Por isso que a briga é tão grande, o laserzinho, a luzinha, esse gásinho, quer dizer, eu vou pegar esse caldinho, né? As pessoas que passam por essa parte do Schopenhauer, que você falou brilhantemente, minha mãe também adora Schopenhauer, também adoro, que é essa negação, que é a ridicularização, e depois não tem para onde correr. Então, tá aí, né? Nós temos hoje, né, cada vez mais profissionais sérios se rendendo ao que nós falamos há algum tempo e que os pergaminhos passados já nos falam, né, do tempo de pedra, né, talhado em pedra. Olha, é luz, olha, é isso, olha, tá lá em pedra, né, quando a escrita era em pedra. Nós somos seres de luz, né? Tanto que o sangue vivo, ele emana luz. Os alunos vão aprender que no módulo de laser terapia a fazer diagnósticos ópticos, ou seja, entender se aquela estrutura está viva ou não pela fluorescência. A fluorescência nada mais é, falando de uma forma bem odontopediatra, que quando eu jogo luz e você está vivo, você me devolve a luz. Qualquer tecido que está morto, qualquer tecido que está doente, quando eu jogo luz, ele tenta absorver aquela Ele luz retém, para tentar ganhar vida, ou seja, ele não consegue devolvê-lo de volta. Né? Então, ele assim, quando retém, você exato. faz essa fluorescência, eu acho engraçado o pessoal falar assim, ó, mas eu já fiz tratamento de melasma. Aí eu falo assim, mas o que a dermatologista ou o outro profissional dentista viu na tua análise de pele pela fluorescência, né? Pela luz de UD. Que tipo de melasma que ela falou que você tinha? Era profundo, superficial ou misto? Qual foi a proposta? Ou seja, Epidérmico, o pessoal não sabe dérmico, fazer, exato, as pessoas não compreendem isso. não sabem Exatamente. fazer uma análise, né? Não sabem fazer. Eu acho que a terapia integrativa ela começa pela anamnese, de você entender o todo, né? De você entender como que está a respiração do teu paciente, né? Um paciente que é respirador bucal, ele vai ter olheira. Você pode colocar todo o preenchimento do mundo, que não vai melhorar, né? Um paciente que não faz cocô, né, Edson? Bigode chinês, não tem solução. Então, assim, entender isso, essa anamnese integrativa, ela é muito importante, né? Eu tava com meu professor de anatomia ontem, ele me deu uma notícia muito triste. Ronaldinho foi meu professor de anatomia na graduação, ele foi seu também? Não. Na minha graduação, nós tivemos a professora Érica Pascoal Tavares, de anatomia. Tive também o professor Dr. Roberto Dominguete, também, sou um fã, né, dos dois. E o professor Rafael de Fisiologia também, que marcou muito a gente no começo da faculdade, tal forma, mas com ele não tive. Olha, ele me falou, eu estudei, né, Edson, anatomia corporal, da cabeça aos Também pés. tive. A Três gente anatomias. secou cadáveres, né? Anatomia, anatomia geral, anatomia facial, anatomia dental. Nós tínhamos Sim, e um e dois, um e dois, um e dois. Nós tivemos 6 anatomias, né? foi um ano todo. Ele me falou que ele falou que já faz uns 15 anos atrás, né? Porque eu me formei faz 25 anos. Então, que eu fiz anatomia faz 30 anos. Que o MEC entendeu que os dentistas não precisavam estudar anatomia geral. Que hoje a anatomia é só cabeça e pescoço. Isso me deixou muito triste. Porque, assim, eu acho, gente, maravilhoso ser especialista. Eu sou especialista em acupuntura, sou especialista em ROF. O que eu não gosto é do especialista só entender da especialidade. O especialista, ele tem que ser aquela pessoa que tem a visão do todo e ele vai fechando o foco.
Não aquela pessoa que usa um tapa-burro aqui e ele só enxerga o foco. Essa super especialização, eu acho que emburreceu as pessoas. Com o perdão da palavra, acho que está emburrecendo as pessoas. Porque antigamente, lá atrás, quando a gente fala de Hipócrates, quando a gente fala dos grandes filósofos, eles eram polímatas, né? Eles eram pessoas que entendiam um pouco de tudo e eles eram referências, né? Assim como o Dr. Nedson Luiz é uma referência a nível mundial, né? A nível mundial em autólogos, né? O príncipe dos autólogos na ROF. E temos mais uma amiga lá Gentileza. de Yara, de Portugal, né? Então, assim, Nedson, eu quero que você faça. Passamos, né? O nosso limite tem que ser 1h30, mas lembra que eu falei para vocês que eu vi o Nedson falando? É apaixonante e sempre é um Ah, show. aí é Nunca fácil, é, falar do que a gente gosta é fácil. né? Nunca é uma aula, é sempre um espetáculo. Nedson, então eu queria que você Gentileza, senhor. fizesse as considerações finais aqui. Todo mundo, se eu for começar a ler os elogios a você, de colegas, né? Ó, Nossa, de colegas de formação, de são colegas que pessoas aprenderam com queridas, você, são pessoas aprendi com o queridas, mestre, o melhor, né? pessoas queridas. A Sansa querendo vir ver a minha filha, venha para o aniversário dela, essa princesa fazer 15 anos. A Isa falando que faz protocolo de implante, né? Então, assim, todo mundo está muito apaixonado pela ROF. O que eu quero falar para você é o seguinte: se você quiser ver o show ao vivo, vocês não têm noção o que é o magnetismo desse homem numa sala de aula. Ah, Ele consegue manter as pessoas, porque ele tem um magnetismo pessoal que é surreal. Ele é literalmente um vampiro, mas só que ele não é um vampiro que rouba a energia dos alunos, ele é um vampiro que transmite essa energia através do sangue, essa vida através do sangue. Nós temos só 2 vagas, tá, gente? Isso é de verdade, não é querendo vender coisa, não é porque agora não cabe mais gente mesmo. Nós não só temos cabe. 2 vagas. E o Dr. Nedson vai estar aqui com a gente na quarta-feira. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero fazer um novo convite para você vir, porque tem um monte de perguntas aqui que a gente não Claro, conseguiu responder em 1h30. Ainda não deu a gente conta não aqui. consegue, né? A gente entra num redemoinho de conhecimento, de troca de informação e acaba que vira um turbilhão, né? A gente não consegue direcionar tanto o foco, às vezes sempre a gente começa sempre com uma sementinha, o negócio expande muito porque a integrativa, ela é integrativa, ela pega tudo, não tem como fugir, né? Então, é uma gentileza de todos os colegas que estão aí, mas eu vou falar para vocês, sintam-se convidados a estarem conosco na live, em aulas online, na Abrahof, que é uma entidade, uma associação nossa, em que abraça todo mundo com esse conceito de integratividade. Eu não vejo uma outra casa hoje que tenha tantos profissionais falando, né, sobre integrativa hoje, porque lá atrás a gente começou a falar, a professora Rafaela começou, a parte de acupuntura da Rafaela já são de anos de experiência, né? Para quem Estamos não indo para sabe, 15 anos aí, né, da acupuntura estética. Então, né? nossos resultados, eles são anteriores até a criação da ROF, né? A própria toxina botulínica, as nossas normativas que nós temos hoje aí, vieram muitas coisas lá escritas por conta da professora Rafaela Aquino, colocando em pauta sobre a importância, a conectividade geral da face com o corpo humano. Então, venha conhecer, venha entender um pouquinho, né? Eu tenho certeza que, assim, o ganho de conhecimento, a troca de conhecimento é tão grande, porque na Cultox a gente não se veste de ego, a gente se veste de amor pelo que faz. Então, por isso Exatamente. que existe essa troca única, esse magnetismo, porque está todo mundo com o mesmo intuito, né? Ali ninguém está vestido com egos, né? Ali está todo mundo Somos vestido de todos amor professores e alunos, né? A aula é o tempo extremamente inteiro, dinâmica. o tempo inteiro, né? Então, não tem como você não se apaixonar pela integrativa e não sair de lá com uma carga, né, de conhecimento acima do que é ensinado em outros lugares, porque ah, ah, não é todo lugar que você é desprovido, por exemplo, de patrocínios de grandes empresas farmacêuticas. Ali é literalmente ciência,
né? Conhecimento, uma troca ali de energia. Nós temos aí a indústria farmacêutica fazendo produtos maravilhosos para a gente, maravilhosos, né? Mas nós temos que entender que precisamos fazer o beabá, entender como é que o arroz, o feijão funciona, né? Como é que o teu organismo, como é que é a engrenagem, como é que o mecanismo de ação do seu corpo, né? A gente não tem uma divisão, nós temos uma integratividade total. Então, vem entender, é uma coisa assim, é uma troca de conhecimento completamente diferente. Não dá. Obviamente, depois que você passa por essa experiência, todos os outros cursos, né, e os cursos que você já fez, eles vão a sua cabeça altera de tal forma com que você consegue enxergar coisas que passavam batido na sua frente. Verdade é. Literalmente é um despertar, é jogar Bom, luzes, verdade. é um abrir de olhos, é sair da caixa, né? A doutora Yara Andrade está perguntando se as lives estão ficando gravadas. Doutora, dentro do meu Instagram, lá no IGTV, você vai procurar Transformando Vidas, porque é isso que a gente faz. Mais do que rostos e dentes, a gente transforma vidas. E tá ficando É. salvo assim, em todas as lives. Amanhã, né, Edson, nós vamos estar recebendo a doutora Cristina Screaming. Chique, né? Eu não estou sabendo nem falar. E ela é a mulher do ozônio. Você vai ver cada caso dela. Amanhã às 7h30 nós vamos falar com ela, tá? Com a Cristina. Maravilha. Mas antes disso, o que o Ned falou, o Jesus falou ontem, que Jesus falou em espanhol que o que hace aqui, aqui se queda. Né? Então, Perfeito. assim, para saber exatamente do que a gente está falando e do tipo de transformação que a gente promove na vida dos pacientes, a pessoa tem Tem que que vir ir. aqui, porque o que Tem que acontece ir. aqui, aqui fica. Né? A É. gente vê, olha, eu arrepio quando eu falo isso, porque a gente vê milagres acontecendo todos os tempos, né? Então é uma transformação. Eu, mais do que todo mundo, tô contando cada segundo, tá? Para que vocês possam vir com a gente. São só 2 vagas, tá? Se você não garantir a sua, fique tranquilo que a gente já tá com uma lista de espera, tá? Nós já temos 10 alunos para a próxima turma, né, Edson? Foram pessoas que me procuraram e não podiam na data. Então, essas pessoas já Sim, estão fazendo a matrícula para a próxima turma. Que vai perfeito. acontecer, não sei como, nem quando, tá, gente? Porque o que acontece é o seguinte, a última vez que aconteceu aqui foi 2 anos e meio atrás. Porque assim, como o Dr. Ned, né, eu sou clínica. Então, assim, são poucos os Vamos. momentos que eu tiro na minha agenda para abrir, para poder dividir isso com outros colegas, né? Porque a minha vida é trabalho, gente. Eu sou É. raiz, eu sento ali no mocho e é daquele mocho que eu tiro ali o meu sustento. Então, fazer os cursos é maravilhoso, mas demanda muito tempo, né, Nedson? Muito, muito preparo. Então, eu quero te agradecer, né, Edson, mais uma vez por esse show que você deu, tá? Ansiosa Gentileza. para aprender com você. Eu não sei quantas aulas do Nedson eu assisti, mas sempre foi a primeira. Porque entre uma aula e outra, gente, eu tô falando até de intervalo de 3 dias, a aula dele é completamente diferente. Porque ele estuda tanto, ele é tão Nedson, que ele é capaz de reciclar uma aula em 48 É, horas, porque ele pega eu uma faço. informação nova que ele muda tudo. Então, assim, eu nunca tive a mesma aula do Nedson, porque nunca é o mesmo Nedson e nunca é a mesma aula. Então, assim, por isso que eu não perco nenhuma live e fico sempre atenta. Nedson, ó, quero te agradecer, tá? Eu que Agradecer. agradeço, Olha, gentileza. para você aqui eu trouxe até, ó, uma forma de agradecer mesmo, tá? Agradecer tudo de bom. Olha aqui, ó, minha gratidão a você, a tudo que você me ensinou, a você ter Eu só aprendo insistido com você. comigo, porque ele não insistiu pouco não, tá, gente? Ele insistiu muito para que eu me apaixonasse. Não foi na primeira vez, não foi na primeira aula dele, não, né, Edson? Não, Foi, não é. foi assim, eu É aos até que eu poucos. entendi, sabe? Tipo assim, já foi, acho que no terceiro dia, que aí, tipo, a mente meio que explodiu e não dá para voltar atrás. Então, eu uso em todo o tempo e eu quero convidar você a conhecer mais, porque quando a gente se permite conhecer o novo, é aí que a gente cresce. Eu nunca vi ninguém crescer fazendo sempre as mesmas coisas. Muito, muito obrigada. Eu desejo a Eu que todos, agradeço. tá? Ó, desejo ao Dr. Nedson Luiz que Nossa, toda a luz que ele emana sirva para que ele comece essa transformação dele também,
e desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde e uma ótima vida. E até amanhã, Beijo. às 19h30. Um beijo. Tchau. Beijão, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.